O Jorge Lola saiu lá de Campo Formoso, interior da Bahia, norte da Bahia, para estar conosco aqui, dividindo da palavra de Deus. Pensa no homem desenrolado. Aprendi com ele, fala desenrolado. E tinha gente querendo abençoar o senhor aí, querendo pagar uma consulta oftalmológica, mas não precisa não, né? A piadinha de sexta-feira. Para quem veio, vai ficar sabendo. Vamos orar. Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu nome mais uma vez. Te agradecemos, Pai, pela vida deste homem, teu filho, ó Deus, que o Senhor separou para proclamar a verdade do Evangelho. E Deus, que oportunidade boa estarmos aqui nesta manhã, ó Deus, para sermos alimentados pela tua palavra. Ó Deus, usa teu instrumento aqui, é teu filho, Deus. O Senhor separou para que ele fosse um instrumento na nossa vida aqui nesta manhã, Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor, ajuda-nos para compreender de uma forma profunda, ó Deus, a tua palavra aqui nesta manhã. Que nada venha nos impedir, nos atrapalhar, e toma o teu servo em tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer ao carinho dos irmãos. Eu fui tão bem acolhido. Eu, o diácono Ernesto, que me acompanha nessa viagem. Nós temos uma dívida de gratidão com os irmãos. Somos parceiros nessa caminhada. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja e entendo, de fato, que a motivação dos irmãos em investir em nós, nosso ministério, é, de fato, espiritual. É uma motivação dada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que tem me ajudado a compreender a minha função nesse mundo como crente, como missionário. Esse texto tem me orientado, me encorajado nessa caminhada cristã. Pedir aos irmãos que abram, por favor, Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 14. Romanos capítulo 1, versículos 14 ao versículo de número 17. Nós vamos ter algumas lições práticas, abençoadoras, para a nossa vida, olhando para esse texto da Santa Palavra de Deus. Romanos 1, a partir do versículo de número 14 até o 17. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Meus irmãos, tem duas frases de dois homens com ideias, princípios completamente diferentes, mas que nos dizem alguma coisa muito importante. O primeiro deles, Tiradentes, ele disse: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Um outro missionário, Hudson Taylor, ele diz: se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas elas pela China. As motivações são diferentes. Um motivado por uma causa de liberdade, mais uma motivação política. O outro por pregar o Evangelho, por anunciar a Cristo Jesus. Um daria 10 vidas, o outro, se tivesse 1000 vidas. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Ele está se dirigindo à igreja na cidade de Roma. Roma é uma cidade muito importante, é a capital do império. As pessoas querem visitar Roma como turistas, elas querem observar a cidade, elas querem conhecer a capital do império. O apóstolo Paulo está se preparando para ir a Roma, mas não como um turista. Ele tem uma missão naquela cidade.
Ele quer pregar o evangelho na cidade de Roma. Então ele escreve por pelo menos 3 motivos. Ele tem mais motivos, mas eu quero destacar apenas 3. Um deles é preparar aqueles crentes para a sua visita. Avisá-los, olha, estou chegando aí, vou passar uns dias, um tempo aí com vocês. A segunda motivação do coração do apóstolo é pedir apoio daqueles irmãos. Ele quer continuar avançando, quer chegar à Espanha para pregar o evangelho, então ele precisa desse ponto de apoio, que é Roma, e ele precisa da ajuda desses irmãos para que eles também invistam no seu ministério, no avanço, na sua caminhada para a Espanha. Mas Paulo tem um outro motivo, que é muito importante. Ele escreve para doutrinar aqueles irmãos. Roma nasce do ajuntamento dos crentes. Então, não havia ali a presença de um apóstolo. E isso gerou alguns problemas na igreja, algumas dificuldades na igreja. Então, por isso que Paulo vai colocar nessa carta elementos, doutrinas, vai falar com a profundidade que ele não falou em nenhuma outra carta. Por que ele gasta tanto tempo? E por que essa carta é tão densa teologicamente? Por que ela é tão profunda? Porque aqueles irmãos não receberam esse ensinamento da boca de um apóstolo. Eles precisam compreender a essência do evangelho de Deus. Roma tem alguns problemas, uma divisão entre judeu e gentio. Então Paulo vai escrever para eles, dizer, olha, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. E ele vai nivelar todo mundo por baixo. Todos são pecadores, todos pecaram, são carentes da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé. Então ele vai trazendo esses pontos, vai falar da soberania de Deus com uma profundidade, algo belíssimo, para doutrinar esses irmãos, prepará-los para a vida, para um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira e fiel ao Deus Todo-Poderoso. Ele faz isso. E ele instrui, ensina esses irmãos a essência do Evangelho. Muita gente hoje tem dificuldade em entender essas coisas, e as pessoas ficam colocando assim, entre Paulo e Jesus, eu fico com Jesus. Eu não sei onde essas pessoas aprenderam a colocar Paulo e Jesus de lados opostos, né? Porque Paulo sempre disse que ele não tem um evangelho para pregar. Ele prega o evangelho de Cristo. Ele prega o evangelho de Cristo. E é isso que ele está fazendo. Pastoreando o coração da igreja de Roma. Falando para o coração daqueles irmãos, encorajando, ensinando, para que eles compreendam o propósito maior de servir a Cristo. E deixe para trás aquilo que é tão pequeno, mas que está atrapalhando a comunhão e os relacionamentos naquela igreja. Paulo faz isso, instruindo esses irmãos para que eles sirvam melhor a Cristo. O apóstolo nos dá um exemplo aqui do seu comprometimento, do seu compromisso com a evangelização. E eu quero destacar algumas lições rápidas sobre isso. Primeiro, o apóstolo Paulo diz, eu sou devedor. Ele assume uma dívida, ele diz, eu tenho uma dívida. Quando o comentarista John Stott fala desse texto, ele, para chegar identificar a dívida do apóstolo Paulo, ele diz assim, ele tem pelo menos 3 maneiras da gente se endividar. Uma é tomando um dinheiro emprestado, né? A segunda é comprando fiado. E a terceira é quando você recebe alguma coisa e precisa entregar para alguém. Até que você entregue, você é devedor. Deixa eu tentar clarear isso. Eu vim lá de Campo Formoso. E aí, minha esposa, muito cuidadosa, disse assim, olha, eu vou enviar uma lembrancinha, um mimo, coisa da SAF, para a igreja lá a igreja lá do Guará 2. E aí, ela enviou. Só que antes de eu chegar aqui, ela ligou para as irmãs da SAF, né? Criou uma expectativa muito grande. E as irmãs começaram a se questionar, né? Mas espera aí, e quando é que o pastor vai chegar mesmo? Então, e aí eu chego. Aí você trouxe a minha lembrancinha? A dívida é minha.
eu sou responsável para entregar. Eu tenho que quitar a minha dívida. Eu sou devedor até que eu entregue. A dívida do apóstolo Paulo é exatamente essa. Ele recebeu o evangelho de Cristo e ele precisa entregar. E é um devedor de boa fé, não é? Assumido. Eu sou um devedor. Eu quero honrar o meu compromisso. Eu tenho uma dívida com vocês aí em Roma. E no versículo 14, ele diz que é devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, sábios e ignorantes. Ele divide aqui em algumas categorias importantes para nós. Gregos, bárbaros, diferentes nacionalidades, línguas, costumes. Ele tem um compromisso com essas pessoas. Ele precisa alcançá-los. Ele precisa, de alguma maneira, chegar até eles e comunicar a mensagem do Evangelho. Mas ele diz também que tem uma dívida com os sábios e os ignorantes, pessoas com diferentes graus de instrução. E o apóstolo precisa, de alguma maneira, pregar esse Evangelho na sua essência, sem distorcer esse Evangelho para essas pessoas, na linguagem delas, na capacidade intelectual, para que elas entendam de fato a mensagem do Evangelho. É alguém que tem uma dívida e que quer honrar o seu compromisso com essas pessoas. No nosso país, meus irmãos, nós temos algumas categorias de pessoas que nós temos dificuldades de alcançar. Eu fiquei alguns anos aí na junta de missões, contribuindo com aqueles irmãos, trabalhando com eles e enviando os missionários para os campos. E nós temos algumas classes de pessoas que a dificuldade é grande para a gente chegar até elas. Nós temos, por exemplo, os ricos dos ricos. É uma elite, um grupo que a gente tem dificuldade de penetrar nessa bolha. E nós temos os pobres dos pobres, que também a gente falha nessa comunicação com essa gente, com essas pessoas carentes, também carentes da glória de Cristo. Na minha região, nós temos alguns grupos, né, os sertanejos, os remanescentes de quilombo, que a gente tem bastante dificuldade de penetração. Algumas comunidades a gente chega com mais facilidade. Eu morei toda a minha infância, início da juventude, muito próximo de uma comunidade quilombola, então a gente tem todo acesso até hoje. Já desenvolvi um projeto de violão lá com eles, começamos umas reuniões lá, e aí na pandemia nós interrompemos o trabalho e não voltamos ainda, mas é uma comunidade mais aberta. Mas tem comunidades extremamente fechadas para a pregação do Evangelho. Nós temos dificuldades com algumas comunidades ribeirinhas, né, indígenas, pela distância, os lugares. Nós temos dificuldades com muitos públicos. O apóstolo Paulo olharia para tudo isso e diz: eu tenho uma dívida com esse povo. Eu preciso fazer alguma coisa. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz algo assim. Ele diz que: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. E Paulo faz um negócio muito importante aqui. Porque se por um lado ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo, por outro lado ele diz assim: a mim, o menor, o ínfimo, insignificante, foi dada a graça de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo para os piores pecadores. Ou seja, Paulo entende duas coisas importantes aqui. Primeiro, há uma ordem. A força de uma ordem. Ai de mim se eu não pregar. Mas ele consegue ver também o prazer, a alegria que há nisso aqui. E ele diz: a mim foi dada a graça de anunciar esse Evangelho para os piores pecadores. É ao mesmo tempo o peso da lei sobre ele, de uma ordem que se impõe sobre ele, mas, por outro lado, o prazer, o privilégio que é anunciar esse Evangelho. A gente precisa entender um pouquinho isso, né? Ter mais alegria na hora de anunciar o Evangelho de Cristo, entender o nosso dever, mas também o prazer que é a gente compartilhar esse Evangelho com aqueles que não
conhecem a Cristo Jesus. Segundo, irmãos, o apóstolo Paulo assume o seu compromisso, né? Ele diz, eu sou devedor, assume que é um devedor. Depois ele diz, eu estou pronto, versículo de número 15, estou pronto a anunciar o evangelho a vós outros em Roma. Prontidão. É alguém que sabe que tem uma dívida e está pronto para pagar essa dívida. Ele quer quitar, honrar o seu compromisso. E a gente sabe que Paulo se arriscou tantas vezes em pequenas embarcações, em lugares difíceis, enfrentou todo tipo de perigo. Mas isso, meus irmãos, nunca foi sequer uma tentação para o apóstolo desistir da sua missão. Consciência de que tinha uma dívida e que estava preparado para pagar essa dívida. Então, eu estou pronto a anunciar. Convicção do seu chamado, da sua vocação. Deus lhe deu uma missão, ele precisa honrar o nome de Deus, fazendo o que Deus lhe mandou fazer. Eu entendo que Paulo fala essas coisas porque ele tem, primeiro, uma visão de quem é Deus. Quando nós temos essa visão clara da grandeza de Deus, isso nos ajuda demais na nossa caminhada. É um alento para a nossa alma, quando a gente percebe a grandeza, o poder, a misericórdia, a graça, a provisão. O Deus que determina os fins e os meios. Conhecer a grandeza de Deus. O Senhor sobre as nossas vidas. Soberano. Aquele que nos ama e que nos comprou por um alto preço. Paulo tem uma consciência da grandeza de Deus. Mas o apóstolo também tem uma consciência de quem ele é. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que não é digno. Ele sabe que que ele não é justo. Ele sabe que não está nesse negócio por merecimento. Ele sabe que foi comprado pelo seu Salvador. Irmãos, se a gente tiver essa consciência de quem somos, de quem é Deus, isso nos ajuda demais na nossa missão. Eu fico pensando, meu Deus, onde eu estaria se não fosse o Senhor me salvando, interrompendo o fluxo, de uma vida aos 19 anos já alcoólatra? Onde eu estaria? Olho para a minha vida e fico imaginando isso. Eu queria que você pensasse sobre isso. Isso vai nos dar uma consciência de quem nós somos. Nós vivemos numa sociedade motivada pelo merecimento. Você merece. Você se esforçou, então você merece. E a gente chega na igreja também com essa mentalidade, um pouco assim do jovem rico. Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É alguém que está acostumado a fazer, negociar, comprar, pagar por. Jesus inverte as coisas. Como ele seria um seguidor pela metade se ele ficasse seguindo a Jesus e preocupado com os negócios? Jesus diz, olha, abre mão de tudo isso e depois vem e segue-me. Toda a ênfase do Senhor Jesus, meus irmãos, não está em que ele deixe tudo para trás, que ele dê os seus bens aos pobres. A ênfase é segue-me. Mas as coisas desse mundo atrapalham a nossa caminhada, não é? Tem um poeta popular, nosso país, ele canta uma música, ele diz assim, coisas são só coisas, servem só para tropeçar, tem seu brilho no começo, mas se eu viro pelo avesso, são fardos para carregar. A gente que vive mudando de casa em casa sabe o que é isso, né? Compra uma coisa, usa os primeiros dias, daqui a pouco não serve mais para nada.
Você já lembrou da bicicleta, né? Que você tem na sua casa, você faz de cabide. Tem seu brilho no começo, né? Depois é um fardo para carregar. Esse jovem, o fardo era exatamente isso. Como o fardo do Senhor Jesus é leve, então, troca isso. Segue-me. Meus irmãos, essa prontidão, né, disposição do apóstolo, visão da grandiosidade de Deus, quem Deus verdadeiramente é e o que Ele verdadeiramente espera, quer de mim. Expectativas quanto às coisas desse mundo. Pouca expectativa em relação a uns aos outros. Nós vamos nos frustrar. Mas uma grande expectativa em relação a Deus. Baixa expectativa em relação às instituições, política, igreja. Até a igreja. Porque a nossa expectativa está em quem não falha. Visão da grandiosidade de Deus. Onde você estaria se Jesus não tivesse interrompido a tua caminhada para o inferno? A mim, o menor, então, de todos, foi concedida essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Há um prazer em anunciar esse evangelho santo, alegria, contentamento. Eu estou pronto para fazer isso, diz o apóstolo. Por último, meus irmãos, o apóstolo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu tenho que pagar a minha dívida, eu tenho uma dívida, preciso honrar, e eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, eu estava indo fazer um culto lá naquela congregação, fica a 300 quilômetros da minha casa. E aí a missionária me avisou: pastor, hoje o culto não vai ser aqui na congregação. Nós vamos fazer um culto numa comunidade. Falou o lugar. E naquela viagem, o diácono Ernesto também estava comigo. E nós fomos. Quando nós chegamos na comunidade, começou uma chuva, mas uma chuva muito forte. O ônibus parou, cheio de homens, mulheres, meninos, cadeiras, caixa de som, todo o nosso material para fazer o culto ali na frente da casa da irmã. Uma vila, casa de todos os lados, mas as casas muito pequenas, então não tinha como descer do ônibus, não cabia esse povo nas casas. Mas tinha um lugar amplo ali na frente, perto assim da praça, um lugar amplo, coberto. Era um bar. E aí, o dono do bar ficou lá, chamando. E nós descemos e fomos lá. E aí, lá, quando nós entramos, pode fazer o culto aqui. E aí tinha um pessoal jogando bilhar, ele foi logo tirando. Olha, agora é o culto, agora é a hora do culto. Agora é o culto. Deixa o pessoal da igreja fazer o culto aí. Parou, interrompeu. Eu fiquei assim, até com dó daquele pessoal, né? Porque interromper uma partida assim é horrível, né? Quem já jogou sabe disso, gente. É horrível, horrível, horrível. Mas ele, com muito jeito, né? Foi lá e foi tirando o pessoal e foi puxando as cadeiras. E aí o diácono Ernesto entrou em cena, né? Ele tem uma veia diaconal muito forte. Ele não é diácono só na igreja dele. Ele é diácono onde ele chega. Ele vai chegando, vai fazendo as coisas. E aí ele ajudou o dono do bar a arrumar as cadeiras já no jeito de igreja. Pegamos algumas do ônibus e ele foi enfileirando as cadeiras lá. Fazendo a igreja ali no bar. E eu rapidamente vi, tinha um palcozinho lá no bar, um negócio bem organizado, era no interior, mas o negócio é bonito. Esse rapaz deve ter morado fora, ele viu alguma coisa, ele fez do jeito que ele viu, muito arrumado. E eu vi, eu disse, o púlpito ali. Então eu fui lá, coloquei a caixa de som, já fui plugando a caixa, testando, arranhar no violão. Até ali estava tudo tranquilo. Na minha cabeça, o culto ali no bar não teria nenhum problema. Mas eu tive uma dificuldade. A última irmã que desceu do ônibus, desceu com as bandejas da ceia na mão. Aí eu disse, Senhor, fazer o culto no bar, tudo bem, não tem problema. Mas dar a Santa Ceia num bar, assim, vai demais, né? Para a minha cabeça, né?
Se meu presbitério sabe de um negócio desse, né? Esse negócio não vai dar certo, Senhor. Não vai dar certo. Ela chegou, me entregou as mãos. Pastor, eu coloco aonde? Porque não tem mesa. As mesas do bar já tirou tudo para botar as cadeiras lá. Então, eu não ia botar na mesa de bilhar lá, né? E aí eu coloquei as bandejas atrás da caixa de som. Se der, eu faço. Se não der, tá tudo certo, né? Mas aí começou o culto. Minha missionária é uma mulher muito crente. E ela começou a usar aquelas expressões lá do Antigo Testamento, né? Senhor, onde pisarmos a nossa planta do pé, aqui é terra santa. E começou a falar aquele negócio lá. Eu disse, é verdade mesmo, Senhor. Acho que dá para fazer. Já estamos aqui mesmo, né? Já estamos aqui. Então, meus irmãos, nós pregamos, louvamos a Deus, pregamos as Escrituras e ministramos a ceia. Eu impetrei a bênção dos apóstolos. Passaram-se alguns dias, eu voltei lá na congregação e a irmã, como a gente vai mensalmente lá, ela disse, pastor, você não sabe, encontrei o dono do bar. Estava perguntando para o senhor, quando é que o senhor vai voltar lá? Ele disse que as portas estão sempre abertas. Como se fosse uma novidade, né? As portas de um bar abertas. Né? Mas eu entendi a generosidade dele, né? E eu aprendi uma lição muito importante. Eu aprendi a orar pelos donos de bares, dos bares. Porque geralmente a gente tem... É como se a gente olhasse para essas pessoas como aqueles que trazem aborrecimento para nós. Um som alto, um incômodo, um negócio que atrai as piores pessoas para o ambiente. Mas eu comecei a entender, eles têm alma, né? Coisa boa, não é? A gente entender isso. Que eles precisam do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso já tem um tempo e eu não consigo mais. Eu vejo um bêbado na rua, como eu já fui um deles, então também eu peço a misericórdia. E agora, quando eu passo na calçada de um bar, Senhor, tenha misericórdia do dono do bar. Ele precisa do Senhor. Então, essas coisas vão nos ajudando, né, a perceber. Nós temos uma dívida, temos um compromisso. Pessoas mais diferentes. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. É o poder de Deus, não importa o lugar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é assim que a gente precisa entender. Se nós perdermos a noção da grandeza de Deus, e que é Ele quem age no coração, na mente das pessoas, nós vamos pregar o quê? Com que expectativa? O que motiva, meus irmãos, a nossa pregação é a soberania de Deus. É saber que Deus está na frente, guiando, conduzindo o processo. Que Ele tem um tempo para alcançar as pessoas. O meio é a igreja. Somos nós somos essa voz que precisa ecoar aos quatro cantos aí, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo, longe de pensar em Roma, com a preocupação de que era a capital do império, as mentes prodigiosas estavam lá, educando as pessoas, ensinando. E para um grego, falar sobre ressurreição de Cristo, de fato, é uma loucura. Paulo deixa isso muito claro, né? Um grego jamais ia entender, humanamente falando, o que significa a ressurreição de Cristo, porque o grego tinha um problema muito sério de entender que o corpo é a prisão da alma, o cárcere da alma, como dizia Platão. Então, veja, morrer é uma libertação de um corpo que o aprisiona. Agora, imagine eu dizer para um homem que tem essa mentalidade, né? Que ele é mais livre quando morre, porque ele se libertou de uma prisão que é o corpo. E eu digo assim, olha, pois teve um homem mais sábio da terra, mais abençoador na terra, mais poderoso na terra, e ele morreu e veio buscar o corpo, ressuscitou. Aí um grego dizia, você está louco? E você considera esse um homem sábio, inteligente, e ele quer voltar para uma prisão que é o corpo. Veja o conceito, a dificuldade, a barreira horrorosa que é quebrar isso. Argumento humano nenhum consegue chegar nem perto disso, meus irmãos. Não consegue.
Então, quando Paulo diz assim, eu não me envergonho, eu vou pregar o evangelho em Roma, não uma verdade ao lado de outras verdades que estão sendo vividas, praticadas em Roma, mas a única verdade, o poder de Cristo. É o poder de Deus que vai mudar a mente e o coração dessas pessoas. Por isso eu não me envergonho do evangelho, ele é poder. Porque se Paulo fosse se preocupar, mas elas não vão entender, elas têm uma outra visão de mundo, ou cosmovisão de mundo. Isso levaria Paulo a cruzar os braços, né? Mas quando a gente entende que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, a gente anuncia, prega e Deus faz coisas extraordinárias, poderosas na terra. Meus irmãos, Paulo termina aqui, até o versículo número 17, falando que o justo viverá por fé. Nós caminhamos por fé. Nós precisamos de fé para caminhar, andar, pregar, anunciar. Deus vai agir poderosamente. Ele é o dono de todas as coisas, que conhece o ser humano por dentro. Isso é confortador. Isso quebra barreiras gigantescas. Isso nos desperta, meus irmãos, para olharmos agora para nós mesmos. Eu queria fazer uma perguntinha básica para você. Não se ofenda, tá? Você se considera um devedor? Tá, deixa eu fazer uma segunda. Você está pronto? O que é que a gente fala geralmente? Não, mas estou me preparando, né? Ou então, não estou pronto, mas um dia eu vou estar, né? Vou me preparar. Pois é, o tempo está passando, viu? Cuidado. Cuidado com essas desculpas, né? Cuidado com essas desculpas. Isso é sério, isso é muito sério. Você precisa. Prontidão para comunicar, falar, anunciar esse evangelho, testemunhar dele. Ele é o poder de Deus. Suas palavras não vão convencer ninguém, de absolutamente nada. O poder não está em você. Está no evangelho, que é Cristo. Você tem vergonha do evangelho? Já ficou em alguma posição assim meio desconfortável para dizer que é crente? Eu sei, tem alguns ambientes que é assim, né? No ambiente universitário, quando eu ia apresentar um trabalho, e eu começava contando uma historinha da mitologia grega, e eu gosto de mitologia grega. Me divirto com aquelas histórias, acho o máximo, assim, a diversão mesmo, né? E aí, quando eu ia apresentar um seminário na faculdade e começava falando da mitologia grega, o pessoal dizia assim, esse cara gosta de ler, né? Isso é um intelectual. Aí, no próximo seminário, eu resolvo citar Jesus. Misericórdia, né? Esse cara, que mundo ele vive mesmo? É nisso mesmo que você crê. Aí você lembra, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né? As pessoas querendo ouvir as fábulas, dando ouvidos às fábulas. Você se sente desencorajado, então, a continuar falando de Jesus num ambiente como esse. Paulo não. Eu e você não devemos. Nós cremos no poder do evangelho, que é salvação para todo aquele que crê, do judeu primeiro, também do grego. Espero que você honre, quite a sua dívida, tá? Você tem dívida com pessoas, eu espero que você pague. Mas se você diz assim, não, eu não, o pastor falou aí 1 quilo, não entendi 1 grama, estou comprometido com nada disso aí, então deixa eu ter aqui 2 minutinhos, pastor, vou falar do evangelho para essas pessoas, tá? E eu queria começar dizendo do seu estado sem Cristo. Você está perdido. Isso é grave, você vai passar uma eternidade no inferno, isso é sério.
Se você não se sente um devedor, então você não recebeu ainda o Evangelho. Você precisa receber o Evangelho, que é Cristo. E eu quero desafiar você a entender a obra completa de Cristo em seu lugar. Isso é sério, porque é uma questão de vida ou morte. E você não pode sair daqui sem se sentir um devedor. E nem pode sair daqui sem a convicção de que você precisa se preparar para honrar a sua dívida. Você não pode sair daqui envergonhado de dizer que você é um crente no Senhor Jesus. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Nós somos tão fracos, tão pequenos, mas o Senhor nos deu a graça. O Senhor nos deu Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço. Nosso destino era o inferno, a condenação eterna. Mas o Senhor graciosamente nos alcançou. Louvado seja o teu nome. Nós queremos, ó Deus, por pura gratidão, adorar o Senhor, louvar o teu nome, honrar o compromisso, entregar o Evangelho que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós precisamos fazer isso e pedimos que o Senhor nos capacite a cada dia, nos prepare a cada dia, nos dê autoridade, nos revista, ó Deus, com o poder do alto, para cumprirmos bem essa missão que nos foi entregue. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor usa gente de carne e osso como nós, pecadores, falhos, homens e mulheres carentes da tua graça, bondade e misericórdia. Mas o Senhor, no seu plano eterno, nos incluiu nesse plano bendito, nos alcançando para a salvação e nos dando uma ordem. Nós não podemos falhar no cumprimento da ordem do Senhor Jesus. Nós entendemos, ó Deus, que quando não anunciamos, não pregamos, não honramos nosso compromisso, nós estamos pecando diante do Senhor. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tu és o dono dessa igreja, ó Deus. Continua fazendo dessa igreja uma igreja missionária, comprometida contigo e com a tua obra. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Damos graças pelo conselho missionário dessa igreja, pela visão que o Senhor tem dado a esses irmãos, pelo conselho da igreja, os seus pastores. Pedimos que a mão do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor dê a eles sabedoria, conhecimento da tua palavra, estrutura para conduzir a igreja, ó Deus, orientada pelo teu Espírito Santo. Derrama dessa graça, Senhor, sobre cada um de nós. Nós louvamos o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quanto a você, mas ao mesmo tempo que eu estou grato, eu estou constrangido. Aqueles que são pais sabem que os filhos aprendem, dentre outros métodos que nós usamos, por meio da repetição. Não é verdade? A gente fala para o filho hoje, a gente fala amanhã, e a gente fala outra vez, e fala novamente, até que em algum momento eles aprendam. Então, se não for constrangedor para você, se for, você pode ficar sossegado, tranquilo. Você tem, com base na mensagem que nós ouvimos hoje, como o reverendo concluiu, fiquei constrangido quando ele disse que se você não se sente devedor, talvez você não seja salvo. Eu fiquei constrangido. Então,
nessa possibilidade de usar o método de repetir, só aqueles que quiserem. Aqueles que não quiserem, não tem problema. Você tem condição de dizer, de repetir comigo, eu sou devedor? Você tem condição? Você fala assim, eu vou falar e você vai repetir comigo. Só aqueles que quiserem. Se você não quiser, se você não se sente devedor, não tem problema. Mas como uma utilização do método para fixar. Você tem condição? Quem tem condição, levanta a mão assim, faz assim com a mão. Então repita comigo, eu sou devedor. Você que trabalha na repartição pública, que lida com o servidor, você é devedor ao servidor público, que não ouviu ainda o Evangelho. Você que trabalha nas instituições financeiras, você é devedor à pessoa com quem você trabalha. Provavelmente eu não terei condição de ir lá. Você que é empresário e tem os funcionários com os quais você recebe a cooperação, a colaboração deles, você é devedor. E aí a gente pode pensar em tantas outras possibilidades. Você é devedor. Eu sou devedor. Nós somos devedores. Reverendo Jorge, o senhor entregou a SAF? Se não, está devendo ainda. Não vai voltar para lá, para Campo Formoso, sem antes pagar a dívida, não. A SAF vai cercar o senhor depois desse momento aqui. Segunda coisa, só aqueles que se sentem devedores terão condição de dizer a segunda coisa. Eu estou pronto, vamos dizer juntos? Eu estou pronto a anunciar o Evangelho. Eu acho que destoou. Acho que alguns falaram, não, peraí, aí não. Você não precisa de ir para o seminário para anunciar o Evangelho. Seria bom que todo mundo fosse. Você já tem o suficiente. Se você foi transformado pelo Evangelho, você já tem o que é suficiente para transformar alguém. Terceira coisa. Não me envergonhe do Evangelho. Quem pode repetir comigo? Não me envergonhe do Evangelho. Há muitas coisas das quais nós nos envergonhamos. E temos que nos envergonhar mesmo. Dentre elas, o nosso pecado. Precisamos ter vergonha do nosso pecado, que mancha a glória e o nome de Cristo. Mas do Evangelho, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Porque só o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há um jovem que era dependente do álcool, com 18 anos. Se alguém tivesse envergonhado do Evangelho, ele não estaria aqui hoje pregando o Evangelho para nós. Ele não estaria pregando o Evangelho em Campo Formoso e nas cidades adjacentes. Se Simon tivesse se envergonhado do Evangelho, nós não estaríamos aqui como crentes cristãos presbiterianos nessa manhã. É porque ele teve coragem e veio para anunciar o Evangelho que nós estamos aqui. Então, diante das nossas negligências, e uma vez que nós somos convidados a nos já chegarmos à mesa da comunhão, eu quero lhe dar a oportunidade de fechar os seus olhos onde você está. Quem sabe, se você quiser se ajoelhar, você fique à vontade, para pedir perdão, falar, Senhor, me perdoe, porque conquanto eu seja devedor, eu não tenho cumprido a minha missão. Eu já estou pronto, mas eu tenho me acovardado, eu tenho sentido vergonha de assumir a minha identidade de que eu sou crente. Então, confesse o seu pecado nessa manhã. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus para despertá-lo. Você pode fazer isso sentado, você pode fazer isso de joelho, você pode fazer isso da forma que você quiser. A estética não é a mais importante. É importante que o coração se curve, se humilhe diante de Deus. Senhor Deus bendito, que preciosidade tê-lo em o nosso meio nessa manhã. O Senhor está em o nosso meio e nós bem o sabemos. Que mistura de sentimento a minha alma passa nessa manhã, e creio eu que os meus irmãos também.
de regozijar-se na mensagem que ouvimos e, ao mesmo tempo, ficarmos constrangidos, porque a verdade é que nós temos negligenciado o anúncio do Evangelho. A gente até tem um conhecimento razoável, e algumas pessoas nessa igreja têm um conhecimento profundo. E, entretanto, é um conhecimento que está guardado num cofre, no cofre da mente, trancado. Ninguém mais tem tido acesso. E não há interesse de repartir, dar acesso a este tesouro a outras pessoas. Tem misericórdia de nós, nos perdoe nessa manhã. E nos tire dessa condição de frieza, de letargia, de hipocrisia. Porque às vezes nós nos gabamos de que nós somos os guardiões da verdade, e, entretanto, não anunciamos essa verdade gloriosa, que transforma a família, que transforma a nação, que transforma um povo inteiro, que transforma o imoral, o viciado, que transforma o idólatra, que transforma o mentiroso, que transforma o infiel, que transforma o avarento, que transforma o homem rude, mau, grosseiro, que transforma a mulher rixosa, que transforma a criança pirracenta, arredia, que transforma o adolescente rebelde, que transforma o jovem endurecido, que transforma pecadores. E foi essa mensagem que o Senhor Jesus nos deu. Foi essa mensagem com a qual nós fomos transformados, e é essa mensagem que nós estamos incumbidos de anunciá-la na nossa cidade, na nossa vizinhança, aos nossos familiares, ao mundo, a todas as etnias. Meu Deus, nos perdoe por causa da nossa negligência e frieza e indiferença. Tire o fardo pesado da culpa dos nossos ombros nessa manhã e permita, Senhor, que ao chegarmos à mesa da comunhão, para participarmos desse banquete da graça que o anfitrião nos aguarda, o Senhor Jesus, nós tenhamos essa consciência, e mais do que consciência, a experiência de que o Senhor Deus nos perdoou nessa manhã. Nos perdoe e nos ajude a endireitar a nossa vida e a anunciar essa mensagem aqui, ali e acolá para a glória do Senhor Jesus. Nós oramos e separamos estes elementos do uso comum para este momento, quando nós os receberemos por meio da fé e pela operação do Teu Espírito, e te pedimos que, ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós sejamos nutridos, alimentados, fortalecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os meus irmãos presbíteros presentes, os diáconos de plantão, para que nos